no momento em que Gustavo Ferreira apita. Termina o jogo no Maracanã. O Cruzeiro se dá mal, vacila, não entra para o primeiro tempo, joga apenas o segundo, mas com uma apatia histórica. Um Cruzeiro de Arthur Jorge que fez o seu pior jogo no ano. Um Cruzeiro que nem com o Tite jogou de uma forma tão abaixo daquilo que estava esperando o torcedor. Um primeiro tempo vexatório. Deixou o Flamengo jogar e só não tomou uma goleada por sorte. O segundo tempo foi diferente. Começou bem, pressionou alto, empatou o jogo 1-1. Só que a qualidade do Flamengo falou mais alto. O Flamengo fez 2-1, vai levar agora a sua classificação às quartas de final da Libertadores. Fim de papo no estádio do Maracanã. Estádio Jornalista Mário Filho viu a classificação do Flamengo, agregado 3-2. A torcida do Flamengo usou, a torcida do Cruzeiro grita eliminado. Eliminação, uma eliminação vexatória e que dói no torcedor do Cruzeiro pela forma que aconteceu. O Cruzeiro está fora da Libertadores, Rafa Nobre. Fica a frustração. É claro que a gente precisa entender qual time estava do outro lado, né? É claro que a gente precisa entender que do outro lado tem uma verdadeira seleção, um time muito forte, que é o time do Flamengo, muito mais ajustado, de um investimento muito maior. Tudo isso precisa entrar nessa balança quando a gente faz a análise, óbvio. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro acabou custando essa classificação, acabou custando pro Cruzeiro essa eliminação. Fica aquela sensação de que se o Cruzeiro tivesse jogado no primeiro tempo, se o Cruzeiro tivesse entrado no jogo com a mesma postura com que entrou no segundo tempo, com a mesma calma, tranquilidade que foi, talvez o Cruzeiro poderia ter tido sorte melhor. A gente precisa entender também que aqui não é uma terra arrasada, afinal de contas, o Cruzeiro joga contra uma equipe brilhante que possivelmente vai brigar pelo título da Libertadores. E o Cruzeiro que vem de um trabalho curto, de um alto investimento, é verdade, mas de um trabalho curto, principalmente se levarmos em consideração o trabalho do Arthur Jorge. Por terra hoje o tabu da responsabilidade do Cruzeiro jogando fora de casa. Cai o Cruzeiro nas oitavas de final, o sonho do tricampeonato da Copa Libertadores. E fica a sensação de que o Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor se tivesse iniciado o jogo como terminou. O Cruzeiro, esses minutos finais, é claro que não dizem o que foi o Cruzeiro do segundo tempo, né? Aí já bastante desorganizado, mas o Cruzeiro até o gol do Flamengo, principalmente o segundo gol do Flamengo, no segundo tempo bem melhor que o Flamengo, perde algumas oportunidades e aí o Flamengo faz o segundo gol e praticamente dá um balde de água fria no Cruzeiro e no seu torcedor. Para falar do seu torcedor, agora os jogadores vão para a torcida do Cruzeiro para poder saudar. E aí, o torcedor do Cruzeiro faz o que fez o jogo inteiro. Se tem alguém que não dormiu nesse jogo, se tem alguém que entrou ligado desde o primeiro minuto, aliás, desde o primeiro minuto não, antes do jogo começar, o torcedor do Cruzeiro, já nas ruas do Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro, já tomava conta do Rio aqui e mostrava o que seria o torcedor aqui no Maracanã. Se o Cruzeiro entrou desligado, ao contrário, o seu torcedor não. E termina aplaudindo, termina gritando, cantando. O torcedor do Cruzeiro fez sua parte. Uma pena que o Cruzeiro, desde o primeiro minuto, não fez, deixou escapar a oportunidade de pelo menos jogar de igual para igual com o Flamengo durante todos os 90 minutos. Só jogou 45 e pagou o preço por isso. Perfeito, Nobre. É isso, o torcedor do Cruzeiro apoiou ainda a equipe na saída de campo. Um Cruzeiro desolado, que deixa o campo. E merecidamente o Flamengo comemora com seu torcedor essa classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Odimar Oliveira, como explicar esse vexame hoje no Maracanã? O primeiro tempo, né, Lucas? O primeiro tempo irreconhecível do Cruzeiro, né? Onde os principais nomes dele e os jogadores que poderiam fazer a diferença realmente não atuaram nada, né? Praticamente não teve futebol.
Óbvio que todo mundo sabia que seria um jogo muito difícil no Maracanã, né, diante do que representa o Flamengo hoje. O Flamengo que vem também aí já numa recuperação em termos de brasileiro, né, chegando muito próximo do Palmeiras já, que estava liderando até com uma certa folga o campeonato. Então a gente sabia que o Flamengo também tinha crescido, assim como o Cruzeiro também. Os últimos jogos foram bons para os dois, então eles estavam chegando muito dentro de uma igualdade em termos de você dizer e falar da equipe titular. Mas também ninguém é maluco de dizer aqui que o Flamengo não tem o banco que tem, não tem praticamente 2 times, né? Coisa que o Cruzeiro não tem. Existem coisas que são necessárias de ser ditas em alguns momentos. A gente sabe pelas próprias contratações que o Cruzeiro está fazendo, né? Ele está fazendo um time a médio e longo prazo. Ele está fazendo um time com jovens valores, pensando, né, num trabalho muito maior que inclui o Arthur Jorge. Isso tem um preço. Jogar no Maracanã da forma como com a pressão da torcida, diante de uma equipe com tantos jogadores experientes, com tantos jogadores que fazem a diferença, com jogadores que tiveram na seleção, com jogadores que foram questionados por não estarem na seleção. Com todo esse quadro que se apresenta, não seria um jogo fácil, né? Mas acho que o Cruzeiro entrou muito mais nervoso do que eu imaginei que entraria. Muito mais nervoso. E aí só quem pode dizer por que aconteceu isso são realmente os jogadores do Cruzeiro. Não acho que a escalação do Arthur Jorge foi errada, não acho, vou repetir, que a escalação do Arthur Jorge foi errada. Eu acho que o que os jogadores fizeram em campo que não aconteceu para ninguém, né? E aí já não é o treinador, aí já é realmente os jogadores, o que eles estavam sentindo. Eles não se falavam em campo, né? Parecia que eles estavam ali, eles tinham sido colocados no Maracanã, né? Tentavam ali sair de um lado para o outro, mas não tinha de forma nenhuma uma ligação entre eles, né? Eles não estavam ligados naquilo que eles estavam fazendo. Então acho que tudo isso contribuiu. O Cruzeiro perdeu a classificação no primeiro tempo de jogo, né? Ele volta do intervalo, né? Faz o gol e aí parece que vai conseguir recuperar alguma coisa, porque a gente sabe o que é futebol. Poderia ter acontecido? Poderia. O futebol já mostrou isso pra gente várias vezes, né? Mas infelizmente não foi dessa forma, né? Nas substituições, no entendimento de jogo que o Flamengo teve desde o início da partida, né? Eles fazem algum tempo ali até entender o jogo. Quando eles entendem as mudanças feitas, aí eles já vão para o que é possível fazer, né? E por que eu estou dizendo e meio que livrando o Arthur Jorge disso? Pelas palavras do treinador do Cruzeiro. Ele disse: eu quero que o Cruzeiro seja o mesmo, dentro e fora de casa. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, ele armou o time para ser ofensivo, obviamente se resguardando ali, né, de algumas situações. E o Cruzeiro foi totalmente defensivo na primeira etapa de jogo, né? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, existe o jogo que você pode falar, não, o cara entrou errado, o cara fez besteira, colocou um ser extraterrestre lá no meio do campo, quis fazer uma coisa diferente e não deu certo. Não foi isso. O Cruzeiro entrou escalado da forma como ele é escalado, né? E aí eles não aconteceram em campo, eles não se ligaram em campo. E então acho que dentro dessa análise mesmo do jogo, não tinha como o Cruzeiro se classificar, né? Quem ele poderia ter feito mais gols no primeiro jogo aqui? Poderia. Mas o jogo decisivo foi esse aí, o Cruzeiro perdeu no primeiro tempo. Perfeito, Gilmar Oliveira. A análise sobre esse vexame do Cruzeiro no Maracanã. E vexame porque pela forma que foi o primeiro tempo, né? O Cruzeiro perder para o Flamengo no Maracanã, num jogo de Libertadores, não é vexatório. Não é demérito perder para o time do Flamengo, que é o time mais bem montado do Brasil, o melhor elenco da América Latina. Não é demérito nenhum.
mas ter a postura que os jogadores tiveram, isso sim é vexatório. E aí, eu, Lucas Maia, coloco o maior peso dessa desclassificação nas costas dos jogadores. Eu acho que o Arthur Jorge tem muita culpa sim, e o técnico precisa saber mexer e largar suas convicções em alguns momentos, principalmente em momentos de jogos grandes como esse, né? E aí demorou demais para tirar o William, demorou demais para mexer o time. Poderia, no intervalo, mesmo que o Cruzeiro tenha voltado com uma postura um pouco diferente, poderia ter mexido. Deveria ter mexido mais com menor intervalo entre as substituições do Arthur Jorge. Tem os erros dele, de também não ter conseguido mudar a postura do time da beira do campo durante o primeiro tempo. Mas a gente sabe que o jogador precisa entrar ligado. Em jogo de decisão, o jogador precisa ter vontade, precisa ter raça. E vontade é uma coisa muito subjetiva. Eu nem gosto de falar que o cara não teve vontade. É lógico que um jogador jogando no Maracanã tem vontade de vencer, mas o Cruzeiro não demonstrou a vontade que teve hoje. O Cruzeiro não demonstrou a grandeza que é o Cruzeiro hoje. E a gente pega um recorte do primeiro tempo, mas também um recorte dos minutos finais, quando o Cruzeiro estava precisando fazer o seu segundo gol e empatar o jogo. O Cruzeiro não teve a postura de um time que precisa jogar e ganhar uma decisão. Wagner, sua visão de quem já esteve lá em campo, como explicar o apagão que o Cruzeiro sofreu nesse primeiro tempo, nesse jogo aqui no Maracanã, hein, Wagner? Olha, Lucas, como eu falei no início da transmissão que seria um jogo de xadrez, a meu modo de ver foi também, porque a maneira que o Arthur Jorge escolheu para estar jogando e começando a partida, defendendo mais atrás com seu time e esperando o Flamengo, não surtiu efeito. E dessa maneira o Cruzeiro abriu mão de jogar, ficou se defendendo os 45 minutos iniciais, e aí custou muito caro. Se teve um momento em que muita coisa se encaminharia, seria sim o desempenho do primeiro tempo. E aí o Cruzeiro jogou de maneira que não está acostumada, que é ficar se defendendo, e dessa maneira o Flamengo foi cada vez mais criando coragem, ganhando confiança, ganhando terreno. Seus jogadores tocavam mais a bola, tinham mais a posse de bola e arriscavam mais e chegavam mais com a finalização. E aí no segundo tempo o Cruzeiro mudou completamente sua postura, quis ser o Cruzeiro que nós conhecemos, com 3 minutos já teve a oportunidade de fazer gol, teve ali aquele lance que a bola quase entrou, até o VAR ali, vou te falar que para ver no VAR já tá difícil, tá? Já ficou complicado de ver se a bola entrou totalmente ou não. E depois o Cruzeiro chegou arriscando de longe com o Lucas Romero, que acertou um belo de um chute, só que aí depois toma o seu segundo gol. Fica assim um aprendizado, é um time que está em montagem, é um time novo, um time que está sendo feito, como a Dimara falou, para daqui a 2 anos. É um time que está sendo feito para que se jogue no mínimo 3 anos juntos, porque você pegar a maioria dos jogadores que está sendo contratado são jogadores novos. E a equipe que está mais bem preparada, a equipe que está mais madura, que está mais acostumada a ganhar uma Libertadores hoje, demonstrou ser a do Flamengo, infelizmente. Mas futebol é dessa maneira, o Flamengo já está colhendo seus frutos que foram plantados lá atrás, nos dias de hoje, com um elenco muito maduro, muito cascudo, que sabe jogar esse campeonato. Vários desse time aí do Flamengo já levantaram a taça da Libertadores. Então, para eles não sentiram tanto nem o jogo do Mineirão e nem o jogo de hoje do Maracanã, que estavam em casa. E a equipe do Cruzeiro fez uma partida muito boa aqui no Mineirão, só que não foi o suficiente para estar levando vantagem, para estar decidindo lá no Maracanã. E hoje, por um primeiro tempo em que não agradou, que não foi aquilo que a gente se esperava, acredito que até os próprios jogadores não esperavam fazer um primeiro tempo tão abaixo, venceu-se aquela equipe que estava mais bem preparada. Agora é levantar a cabeça, voltar para Belo Horizonte, porque Cruzeiro tem parada dura, tem clássico, tem Copa do Brasil, vai ter que virar essa chave e vai ter que voltar a vencer. Porque clássico você sabe que a cidade para, o estado para e parte do Brasil inteiro para estar vendo como vai ser
Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil. E o Cruzeiro precisa de dar uma resposta imediatamente, que é passando pelo Atlético.